Boa noite, agora sim. Olá, boa noite. Boa noite, todo mundo. Vocês estão me escutando? Tá, eu escuto ok. Se alguém por acaso não estiver escutando a doutora Lígia, pode sinalizar aí pra gente. Certo? Agora para valer, né? Porque o teste deu certo, e aí faz para valer, e a conexão com a internet deixa a gente na mão, né, doutora? Né? Sensacional. Sempre ao vivo. É isso, né? Só de estar ao vivo, essas coisas acontecem. É, Mas deu certo. e a gente fiquei aqui passando vergonha aqui, falando Ai, sozinho, mas não tava, ninguém tava prestando atenção, mas tá tudo certo. agora, Bom, agora mais uma vez, boa noite. Obrigado, doutora, por ter aceitado esse convite de conversar aqui com a gente, da ACO. Vou me apresentar, eu sou Fernando, eu sou presidente e fundador da ACO, Associação de Combate ao Câncer de Ovário. A gente está aí desde 2015 falando sobre esse tema. Eu perdi minha mãe para o câncer de ovário em 2015, minha avó faleceu bem antes, em 1987, também em decorrência do câncer de ovário. Então, a ACO está aí para levar informação, para colaborar com a jornada das pacientes oncológicas, especificamente do câncer de ovário. Então, a gente sempre convida alguém para falar sobre um tema, e dessa vez fizemos esse convite a você, que representa também uma parcela que nos interessa muito, né? A gente tem bastante gente na região Nordeste, né? Você está no Rio Grande do Norte, então muito importante isso, e é um prazer ter você aqui. obrigada, boa noite a todos. Meu nome é Lígia, né? Eu sou oncologista clínica aqui em Natal. Minha área de atuação principalmente é nos tumores femininos, né? E eu, como você, Fernando, a maioria dos colegas próximos sabem que a minha mãe também foi diagnosticada com câncer de ovário em 2019. E assim, tá na luta, a gente sabe que câncer de ovário não é fácil, mas graças a Deus ela tá bem, tá em manutenção, tá há 4 anos aí nesse segmento. E aí, esse é um dos motivos também que eu mais gosto, mais estudo, né, câncer de ovário, principalmente, porque, né, minha mãe, né, na família. Às vezes eu penso, meu Deus, eu acho que eu fiz oncologia para ajudar as pessoas e minha própria mãe, né? Eu lembro que no começo, quando eu resolvi fazer oncologia, e aí ela falou assim para mim, eu até falo sempre esse depoimento. Ela falou, minha filha, você estudou tanto, vai fazer oncologia, minha filha. Por que oncologia? Ninguém vai querer ser seu paciente, porque para ser seu paciente vai ter que ter esse diagnóstico de câncer, esse diagnóstico que ninguém quer ter, minha filha. E aí, para você ver, depois de anos atrás, o destino, né? A vida, e aí ela foi diagnosticada com câncer de ovário, um carcinoma seroso de alto grau, em abril de 2019. Eu lembro que eu estava trabalhando na secretaria, eu sou servidora estadual, e aí eu estava trabalhando quando meu pai me liga. Minha mãe, ela não sentia nada, ela tinha um problema de constipação crônica, que é antigo dela, e aí o gasto dela mudou, uma medicação que ela usava para constipação, e aí ele pediu, ela sentiu um desconforto, e aí ele pediu um ultrassom de abdômen total, né? E aí minha mãe fez esse ultrassom de abdômen, ela é magrinha, e aí quando. Aí meu pai viu, meu pai é médico, meu pai é otorrino, mas ele não entende bem essa parte, né? Enfim, abdominal, e aí ele ligou para mim e falou assim: filha, quando você sair do trabalho, passa aqui em casa, que o teste da sua mãe veio esquisito, eu não tô entendendo, né? Deu uma alteração. E aí eu lembro, dia 9 de abril de 2019, você nunca esquece a data, né? Fica na sua cabeça. É verdade, nunca Não esquece. esquece. Não esquece. E aí, quando eu vi aquele exame, era aquela lesão cística com componente sólido, bem característica. Nossa, não tinha chão para os meus pés. A lágrima caía assim. Aí eu, pai, mãe, minha mãe tá com câncer de ovário, né? Aí ele, calma, você, né? Você tem um viés porque você só vê câncer e você só pensa nisso e não vai ser. E assim, eu sabia que infelizmente era, né? A gente vê, quando vê a imagem, você já. E aí começou a nossa batalha, né? E daí a gente começaram os exames, os exames de sangue, que a gente tem um marcador, exame de imagem para fazer o estadiamento, para a gente tentar ver aonde que está a doença, se ela está só no ovário, só no abdômen, ou mais, né, em algum lugar. E daí, assim, a princípio, pelos exames de imagem, estava localizada em abdômen inferior.
E aí a gente optou por operar em São Paulo, pela questão mais, a logística da patologia e da questão hospitalar mesmo, esse suporte. E aí a gente foi para São Paulo, e daí minha mãe operou, graças a Deus. O tumor dela estava localizado no ovário, tinha um pontinho no peritônio, mas era bem localizado, ele conseguiu ressecar toda a lesão. E daí ela foi para a segunda etapa, que é a quimioterapia, né? Então ela fez o tratamento com a quimioterapia, aquela quimioterapia que cai cabelo, né? Aquela quimioterapia que a gente sabe que não é fácil, né? E aí ficou no segmento, a princípio, né, sem evidência de doença. E quando foi em janeiro de 2022, ela estava acompanhando, não sentia nada. E aí o marcador CA125, que é o marcador que a gente usa para acompanhamento do tumor epitelial, começou a subir. E aí a gente fazia tomografia nada, ressonância nada, e o marcador subia. E ela começou a mesma história, né? Isso é coisa. Aí eu pedi um PET, porque tomografia não mostrou, ressonância não mostrou, e o marcador aumentando. E então a gente pede um PET, que é um exame um pouco mais sensível, que não é para todo mundo. Existem indicações, né, específicas. E aí ela não fez o PET, deixou lá na gaveta, porque disse que era coisa da minha cabeça. Depois de um mês, ela resolveu fazer o PET e estava lá a recidiva, né? E aí o mundo caiu de novo, e aí dessa vez ela foi, né, mais resistente. Minha mãe descobriu aos 69 anos e estava com 72, né? Depois de 3 anos, a recidiva, que é mais ou menos o que acontece na história natural do câncer de ovário. E aí foi para mais uma luta, e aí a gente foi para cirurgia de novo. Ela dessa vez não quis ir para São Paulo, quis ficar aqui em Natal, principalmente por causa do meu pai, que meu pai estava aqui. Meu pai não gosta muito de viajar. E aí ela fez a cirurgia aqui, graças a Deus, mais uma vez conseguiu ressecar. A lesão voltou agarrada no colo direito, ela teve que tirar uma parte do intestino, né, para poder ressecar todo o tumor. E aí ressecou o tumor, se recuperou, e mais uma vez foi para a quimioterapia, né, para a gente tentar combater essas células, mais uma vez, para diminuir a chance dessa recidiva. E agora tá bem de novo, tá na manutenção, graças a Deus, tá sem evidência de doença, né? A gente fala, prefere falar assim, porque a palavra cura é muito forte. A gente prefere falar doença está em controle, os exames não mostram doença, o marcador tá ok, mas a gente segue na luta, vigilante sempre, porque a gente sabe que enfim, que é uma doença traiçoeira, né? Quando você menos espera, ela volta. Minha mãe de novo estava ótima, e se você me perguntar, tem caso de família, né? Na família de câncer de ovário? Não, minha mãe foi a primeira a ter o diagnóstico de câncer de ovário, especificamente. E aí estamos aqui na luta, estudando, e a medicina está avançando. Esperamos que avance mais, que cheguem medicações novas. E é por isso que a gente está aqui, né, Fernando, para discutir, É compartilhar. muito, é verdade, assim, é muito emblemático, né? Assim, a gente, bom, o primeiro, né? Você é uma médica, uma oncologista, né? Então isso assim, talvez e é a sua mãe, né? Então a motivação para que digamos assim, as melhorias, né, no acesso ao tratamento, às novas drogas, etc. Além, claro, da motivação natural que você já, evidentemente, tem com as pacientes, né? Mas é algo a mais. Então, hoje, 9 de maio, né? Ontem foi Dia Mundial do Câncer de Ovário, então a gente falou sobre alguns temas aqui que são importantes, e você falou em datas, né? Chamou a atenção vários aspectos que você comentou, assim. Eu lembro de datas, assim, com muita clareza, assim, porque essas coisas são muito marcantes, né? Mas só para dizer, hoje é dia 9, minha mãe faria aniversário agora no dia 11 de maio, que é na quinta, bem na semana do Dia das Mães, tal, então tem toda aquela coisa simbólica, né? Então, ela faleceu em 2015, já tem um tempinho aí. E ontem, conversando com a doutora Ana Paula Dergan, a gente estava num bate-papo aqui, ao vivo, e ela falou o seguinte, ela chamou atenção para um ponto, ela falou, Fernando, sua mãe, sua avó, minha avó, né, mais lá anteriormente, em 1987, eu lembro, era pequeno, mas eu lembro de como foi agressivo o tratamento dela. E a doutora Ana Paula falou o seguinte, se elas estivessem num quadro atual de diagnóstico, provavelmente os desfechos seriam diferentes. Ou, no mínimo,
a qualidade de vida das pacientes seria totalmente diferente, né? Então, as coisas avançam e a gente também precisa batalhar para que esses avanços se tornem acessíveis, né, para as pacientes, para as mulheres de uma forma geral, assim. E aí, mais uma coincidência aqui, né? Quando eu fiz esse convite, né, para que você participasse aqui, era especialmente motivado pela notificação que a gente teve aqui, né, do Olaparib, em associação com o Bevacizumab, favorável à incorporação no rol da ANS. Isso significa uma conquista para as pacientes, para um grupo específico de paciente, e aí, assim, é um funil, né, doutora? Se ele vai estreitando aí para um grupo bem específico. E aí, assim, a minha pergunta, falei tudo isso, mas para chegar nesse ponto aqui, que é a pergunta. O que significa isso, assim, de fato, na prática? Em primeiro lugar, essa incorporação ao rol da ANS. Segundo, assim, segunda pergunta, isso tem muito a ver com um grupo bem específico, né, que provavelmente vai se beneficiar dessa combinação de medicamentos aí para o seu tratamento, né? E também quais são os resultados, porque isso foi motivado principalmente por um estudo, né? Um estudo conhecido como Paola 1, e ele traz uns números que são bastante expressivos, e eu gostaria também que se você pudesse falar sobre isso. Assim. Então são 3 perguntas, só para facilitar aí, que é uma linha de raciocínio só, provavelmente. Então, sim, foi um avanço, né? Graças a Deus, a gente conseguiu estudar e descobrir, a gente sabe que o que a gente chama de teste de deficiência de recombinação homóloga, que a gente chama de HRD, que é justamente a sigla, né, de deficiência de recombinação homóloga, a gente sabe que acontece em cerca de metade dos casos dos carcinomas de ovário de origem epitelial, tá? Só para ficar claro que não é todo tumor de ovário, é aquele de origem epitelial, porque a gente tem o nativo, tem o tumor de células granulosas, mais 90 tumores são de origem epitelial. Então, cerca de metade desses casos de carcinoma de ovário, eles apresentam essa falha em um mecanismo de reparo do DNA, tá? É o que a gente chama dessa recombinação. E como que a gente descobre, né, se o paciente tem ou não essa falha? Existem 2 tipos de testes que a gente pode fazer. Eu ia até perguntar isso da sua família, mas depois eu pergunto. O teste determinativo, que é o teste que a gente estuda o DNA, né? A gente vai lá, pode ser da saliva, do sangue. Então, a gente pesquisa para ver se o paciente tem algum teste determinativo positivo que possa ter causado essa deficiência da recombinação homóloga. Os mais conhecidos, BRCA1 e BRCA2. Existe também o teste tumoral, né? Que é o teste que faz na biópsia, no do tumor. A gente pega o patologista para ele separar o material carcinoma, encaminha o material para, no tecido do tumor, estudar se existe essa deficiência de recombinação homóloga, né? Que ela pode ser deficiente ou proficiente, né? Se ela for deficiente, ela vai ter o benefício com os inibidores da PARP, o olaparib, né? Que é uma das Doutora, posso só fazer uma intervenção rapidinho? Desculpa o raciocínio. Não é, tá com eco. Se você puder, eu não sei se aproximar, que o pessoal que provavelmente não está ouvindo direito. Desculpa te interromper. Não. Melhorou? Para mim tá ok agora, assim, mas se as pessoas quiserem sinalizar, tá ok? É o áudio da doutora? Melhorou, gente? Melhorou agora? Parece. Não está dando para entender. Eu acho que não sei se estava cortando. Vamos lá, vamos ver se está. Ó, melhorou, a Carla disse aqui, melhorou. Ou então colocar um fone, uma sugestão aqui. Não sei se você tem um fone por perto, se tiver. A Fê diz o seguinte. A Fê diz o seguinte, tá com eco mesmo. Se você. Eu pego o fone, gente, eu vou pegar. Só vou esperar. Ah, sim, aqui é. Tá bom, fica à vontade aqui. Perfeito. Então já a gente continua aqui. Nós estamos falando sobre essa recomendação final que é bem
importante e que foi dada bem recentemente e que traz como novidade olaparib em associação com o bevacizumab, favorável de incorporação ao rol da ANS. Certo? Para esse grupo bem específico que a doutora estava explicando, esse grupo de pacientes que vai se beneficiar dessa medicação. A Cláudia, eu estou te devendo, Cláudia, saudade também, estou te devendo uma ligação. Não esqueci. Melhorou, gente? Ah, agora ficou ótimo. Ficou ótimo, pronto. Botei o fone agora aqui. Muito obrigado. Então, vamos lá. Então, voltando, né, a pergunta do Fernando, ele perguntou em relação ao estudo Paola, que foi o estudo que mostrou benefício para as pacientes com câncer de ovário, de origem epitelial, que tem a deficiência de recombinação homóloga presente. E quem são essas pacientes? São as pacientes que têm o teste germinativo positivo para mutação de BRCA1 ou BRCA2 e as pacientes que têm o teste somático, que é o teste do tumor, né, que estuda o tecido tumoral, essa deficiência de recombinação homóloga, tá? Então, é como se essa alteração ela tivesse a função de consertar os danos da fita dupla da molécula, né? E o estudo, Paola, foi com 2 medicações, um antiangiogênico chamado bevacizumab e um inibidor da PARP chamado olaparib. Tá? Então, as pacientes, o estudo mostrou que as pacientes que têm a presença de deficiência da recombinação homóloga, elas vão ter benefício no uso da associação do bevacizumab com o olaparib de manutenção, tá? Então, essas pacientes têm um diagnóstico, tiveram, né, de câncer de ovário avançado, geralmente estádio clínico 3 e 4, fizeram a quimioterapia junto com o antiangiogênico, que é o Avast. Em seguida, fizeram a manutenção com o antiangiogênico associado ao olaparib, que é o inibidor da PARP. Então, o estudo, ele mostrou benefício nessa população que tem a deficiência da recombinação homóloga. Então, por isso que hoje em dia é super importante todas as pacientes que têm essa câncer de ovário, elas precisam fazer o teste para a gente saber se essa deficiência está presente, que está presente em 50% das pacientes com carcinoma epitelial de ovário. Se estiver presente, elas precisam tomar a medicação, porque a medicação vai aumentar a sobrevida global e aumentar a chance de cura dessa paciente, né? E o estudo que mostrou isso foi o Paola, né? O nome do estudo é Paola. Justamente ele pegou essas pacientes que tinham essa deficiência de recombinação homóloga e mostrou que essa associação aumentou a sobrevida global dessas pacientes, né? E aí o estudo teve uma atualização agora, recente na ESMO, né? De setembro de 2022, que mostrou esse impacto. As curvas de sobrevida global aumentaram, o que é bem difícil, né? Na oncologia a gente sabe que é difícil, tumor de ovário especificamente é uma doença que tem um comportamento agressivo e a gente conseguiu mudar essa história, né? E o que a gente está conversando e comemorando hoje, que o Fernando comentou, é porque recentemente, mais especificamente segunda-feira passada, eu sei porque eu acompanhei muito de perto, porque eu sofro junto, eu torço junto, a Anvisa, né, saiu a aprovação dessa associação para as pacientes, né? Infelizmente, agora por enquanto, né, Fernando? As pacientes que têm plano de saúde, né? Para saúde suplementar. Sim. Mas a gente tem fé em Deus que no futuro próximo, as nossas pacientes do SUS também consigam ter acesso a essa medicação, né? O teste, Fernando, inclusive, é feito, a gente consegue fazer o teste gratuitamente. Então, assim, não tem nessa questão de porque é caro, porque não fez, não. O médico só precisa solicitar o teste e o teste é feito. Aqui em Natal demora um pouco mais, demora mais ou menos
20 dias, um mês e um pouquinho para ficar pronto, né? Então, esse teste ele é feito enquanto o paciente está fazendo a quimioterapia, que é o tempo do teste ficar pronto. E aí, quando sai o resultado, a gente já vê, ó, o paciente ele tem deficiência de recombinação homóloga, então ele vai ser candidato a usar a medicação. Você vê que a medicação não é para todo mundo, né? Para os proficientes, a gente não tem indicação de usar, enfim, algumas críticas, alguma descrição que não vem ao caso, mas a gente seleciona a paciente que vai ter realmente benefício com a medicação. Eu não sei se eu Então, respondi todas as perguntas. Tem uma para o final, mas daqui a pouco a gente pode voltar nela, porque agora apareceu outra dúvida aqui. É o seguinte, assim, então, para ficar claro, assim, essa é uma combinação de medicamentos. Então, primeiro se faz o uso de uma e, digamos assim, em seguida, né, entre aspas, entra uma outra medicação. E é essa combinação que atua para, digamos assim, fazer o efeito, Isso. digamos assim, É do porque existe benefício do tudo medicamento. na oncologia, são protocolos, né? É tudo baseado em Certo. estudo, em evidências, estudo clínico fase 3. Então, assim, o tratamento padrão de câncer de ovário, você ainda tem que fazer um pouco de quimioterapia, né? A gente tem que voltar atrás, que é justamente com a platina e um Taxol. Então, isso aí continua. A gente acrescenta o Avastin porque a gente tem estudos fase 3 que mostravam que era o antigo tratamento de padrão, né? A quimioterapia, Certo. principalmente para aquelas pacientes que têm uma doença localmente avançada, aquelas pacientes que têm ascite, que é barriga d'água, né? Que as pessoas falam. Então, são as pacientes que mais se beneficiam dessa associação. Então, o tratamento padrão já era, antes de a gente ter o inibidor da PARP, já era a quimioterapia tradicional com a platina e o taxano associado ao antiangiogênico, né? Porque essa combinação de quimioterapia com antiangiogênico, o antiangiogênico, ele age na neovascularização tumoral, tá? Ele ajuda lá a combater aqueles vasinhos que vão alimentar o tumor para a gente não ter essa alimentação, né? Cortar essa vascularização do tumor. Então, esse já era o tratamento padrão, né? E aí, o olaparib veio de manutenção, né? Então, os pacientes fazem esse tratamento de quimioterapia e depois fazem a manutenção com o uso do olaparib por um período de 2 anos, entendeu, Fernando? Você usa o Avastin por 15 meses e o olaparib por 2 anos. Não vai ficar usando pela vida toda, não. No caso, sim, no caso dos pacientes que operaram, a maioria dos pacientes por 2 anos, tá? Aquelas pacientes que ainda não conseguiram operar, fica doença residual, se tiver um benefício muito grande e tiver deficiência da recombinação homóloga, não tiver toxicidade, a gente pode seguir mais um pouquinho, tá? A gente tem medo de parar e a doença voltar. Mas aquelas pacientes que conseguiram ressecar tudo, a manutenção com 2 anos de olaparib e o Avastin são 15 meses, é um pouco menos. Ixi, tá muito eco ainda, né? Tem alguém falando que a Gláucia está dizendo que está dando eco. Será que é o local que você Será está, que é o local? Quer que eu mude do lugar? Deixa eu mudar de lugar. Se não for incomodar, porque a conversa tá boa aqui, tem muita informação, então a gente não pode perder isso. Vamos lá, eu vou falando aqui, então quando você vai se deslocando aí, certo? Às vezes é a sala muito aberta e... Então, enfim, dá um eco. mudei de sala. Ó, a pessoa vai dizendo aí, Melhorou, está com gente? eco. Para mim, o tempo todo esteve ok, enfim, acho que não sei se é pelo fone, enfim, mas melhorou? Assim, pior que eu Não também tá sentindo escuto meu diferença. eco. Eu não tô sentindo diferença. Então tá. Ó, a Emanuele diz, a doutora Lígia está com outro aparelho conectado? Acredito que não. Só o celular. Não, só tô com meu celular mesmo. Mas Ó, ela está pior que eu com também áudio. tô escutando o meu eco. Ela está dizendo, ela está dizendo, ela tá com áudio do notebook Não, eu ligado. não Não sei tô. se é isso. Não, ela não tá só Eu com... tô só com o celular. Será que sem fone... Quer fazer o teste sem fone agora, doutora? Vamos lá. Vamos ver como é E que aí? funciona. Melhorou Ó, o fone? Que vocês acham? Sinalizem aí, por favor, se tá ainda continua com eco, que a gente não sabe o que está acontecendo, sinceramente. Não sei, eu Tá. saí do escritório, que podia, né, dar eco, já tô aqui numa parte da sala
E tô só com Tá o bom. telefone, não tô com mais nada, só com meu celular mesmo na mão. Tô mais Ó, nada, não. não sei se, acho que não sei, a Cláudia disse não, mas eu não sei se não melhorou ou se, permanece. Então vamos seguir a conversa, tentar fazer bem devagarzinho, sim, as respostas, mas acho que vamos seguir para a gente não perder aqui nosso assunto. Continua, mas no início não tinha. Então, o seguinte, doutora, vamos lá, só para a gente não perder. Então, esse é um grupo, você estava explicando, né, em que momento essa combinação de medicamentos, de drogas aí, se inclui no tratamento. Aí a minha pergunta é agora, as pacientes precisam saber de tudo isso, porque são várias siglas, né, é HRD, é BRCA, é não sei o quê, tem um monte de novidade aí, assim. Isso, de certa forma, cria uma expectativa, então a paciente pode chegar no médico e perguntar, eu posso fazer esse teste, etc. Ou já se subentende que o oncologista vai saber ali em que momento solicitar esse teste, para quem solicitar esse teste, enfim, ele já está sabendo, só para esclarecer esse ponto também. Na verdade, toda paciente com câncer epitelial de ovário, o médico que vai pedir o teste. O que acontece muito na prática, assim, bem sinceramente, eu estou falando porque é vida real, né? Existe o teste germinativo, que é alteração do DNA. Então, se aquela paciente tem, a filha dela pode ter, a irmã dela pode ter. Então, nesses casos do germinativo, é um pouco mais delicado, Fernando, porque, assim, envolve a família, envolve aconselhamento genético, obrigatoriamente. Todos os parentes de primeiro grau têm que fazer o teste. O teste de deficiência de reconhecimento molecular na peça tumoral, não necessariamente a paciente vai ter o teste germinativo positivo também. Obviamente, se ela tiver o teste genético positivo com alteração do gene BRCA1, BRCA2, a presença do gene, ela vai ter a deficiência de recombinação homóloga na peça. Mas existem pacientes que têm deficiência de recombinação homóloga na peça e não têm alteração germinativa. Eu, por exemplo, estou com uma paciente agora, eu lembrei dela quando você falou, que ela é uma senhorinha, ela foi diagnosticada com câncer de ovário, câncer epitelial, cirurgia ocular, ela tem uma metastática, ela é parente, é vó de médico, enfim, cheio de médico, ela teve a filha que teve câncer de mama também. E ela não quer saber, ela tem pouquinhos anos. E ela não quer fazer o teste. Não me permitiu pedir o teste, porque na primeira consulta, todas as minhas pacientes já saem com uma solicitação. Porque a gente sabe do benefício que você vai ter. E aí, eu expliquei, mas ela disse que ela não quer saber se ela pode ter causado esse dano para a família dela. Então, ela prefere não saber. Então, até uma polêmica, porque se a gente não souber se esse teste é positivo ou não, é meio que interrogar o benefício. Existem muitas críticas, porque se você usar a medicação também tem toxicidade, se você usar na população errada, você vai criar uma resistência à quimioterapia que você pode precisar no futuro. Entendeu? Então, isso é bem... E essa paciente minha, ela não, é uma senhorinha, ela não disse, doutora, nem eu quero fazer, nem do germinativo, nem quero fazer essa. E é bem difícil, né, Fernando? Porque assim, eu sei o benefício que ela vai ter se ela tiver a deficiência. E eu acho que ela deve ter, porque a filha dela tem a filha dela mama, e a gente sabe que tem uma relação, né, com ela de mama ovário, mas ela não teste. Eu até falei com os parentes dela, vamos fazer da peça, que não precisa ela saber, né? Essa tumoral, essa deficiência, para ela ter o benefício da aplicação, se for o caso, mas não consegui. Então, isso que você falou é muito, porque às vezes a pessoa ela não quer saber. Simplesmente não quer saber, mas nesse caso, a importância de você saber, porque você vai tomar um remédio que pode salvar a sua vida, entendeu? Inclusive dos seus parentes, porque uma vez que você sabe que você tem um diagnóstico, você pode, de uma deficiência, de um teste germinativo alterado, você vai atuar na prevenção, você vai fazer um segmento mais de perto. Se você descobrir o câncer, vai ser mais no início. Como é o caso da Angelina Jolie, que fez, né? Que fez a adenomastectomia, enfim, que eu achei bacana que ela mostrou para todo mundo que, né, que tem a doença, tem um teste, e se cuida e vai dar tudo certo.
Mas na prática, Fernanda, eu vou falar para você que é difícil. Né? Eu tô com esse, não é um paciente, né, que não tem conhecimento. É uma paciente bem, intelectualmente bem desenvolvida. Ela não tem uma alteração cognitiva, mas ela não quer saber. E isso é bem real. Ela tem medo. Doutora, eu tenho medo de olhar fora. E toda consulta, eu não desisto não, Fernanda. Toda consulta eu vou lá, vou convencer, eu mando para psicóloga. A equipe multi, que é super importante, mas é difícil. Para ela, eu vou lhe falar, dela conseguir. Ela já terminou fazendo a manutenção só com antigiogênico, porque se ela é positiva ou não. Se ela for deficiente, eu posso trazer uma toxicidade para uma senhora à toa, entendeu? Mas é coração partido. Imagina, né? Porque, enfim, é um medo, mas há um desconhecimento também, né? E para você também gera, assim, o contrário, né? Você tem o conhecimento e o medo é outro, né? Na verdade, é um papel complicado, né, doutora? Assim, não é fácil, imagino. Mas eu acredito que você vai convencê-la aí em algum momento, junto com a psicóloga, junto com toda a equipe. Tomara que ela tenha, enfim, conhecimento disso, porque a nossa conversa aqui, né, é baseada em o quanto isso é benéfico às pessoas. E o estudo mostra, né, eu vou ler aqui, eu até deixei aqui minha página aberta, então está dizendo assim que o estudo Paula 1, ele reduziu significativamente o risco de progressão da doença, em 67%, né? Então, e o risco de morte, isso que é incrível, né? Em 38%, assim, são números bem expressivos, não é pouca coisa, né? E aí, assim, minha pergunta, então, em relação a isso, quanto tempo, uma curiosidade até, né? Quanto tempo esses estudos, por quanto tempo eles acontecem até que isso seja visualizado como um benefício? E também, a minha pergunta seguinte é aquela que tinha faltado lá atrás, assim, o primeiro parecer da ANS foi desfavorável, né? E aí, felizmente, agora a gente conseguiu aí que esse fosse favorável, né? O que mudou para que eles entendessem de verdade esses benefícios que parece ser muito claro, né? Nem precisaria, talvez, de início ter colocado como desfavorável, né? Para ser bem sincero, eu participei da defesa, né? Participei dos momentos. E a minha impressão, sinceramente, Fernando, é que se eles estão muito mais na questão econômica, sabe? Essa é a minha impressão. E assim, obviamente que é uma tecnologia nova, que tem pesquisa, tem estudo, e claro que nada é de graça. Então, a minha impressão da fala deles, eles foram desfavoráveis, eles pensavam no impacto financeiro. Porque, assim, o estudo, você pode falar os resultados. Tem impacto disso sobre a vida global, sobre a vida global, paciente viva, né? E, assim, existem atualizações do estudo frequentemente. Então, o período mínimo que a gente consegue essa avaliação sobre a vida global é 5 anos. Mas o estudo continua, inclusive contra o estudo de mundo real, que a gente fala, a gente continua acompanhando esses pacientes e relatando esses pacientes, inclusive com os efeitos colaterais, com toxicidade, com benefício. Então, a minha impressão em relação ao fato de ser negativa, a avaliação deles, é puramente econômica. Porque o discurso, assim, eu falo até para Deus, a ciência estava a nosso favor, né? O que a equipe da Inés estava pensando, né? Não dá para entender. E aí depois teve a nova avaliação, eu acho que eles viram, porque ia ser um prejuízo para muitas vezes, e foi unânime, médica, técnica, né? Não tinha que dar a questão técnica de ciência, né? O benefício da medicação. E aí eles voltaram talvez porque eles poderiam imaginar que ia ter judicialização. Eu penso isso, porque a única questão que você pega é por que eles foram desfavoráveis. O único motivo, não existe outro. Meu ver, não existe outro, porque tem estudo robusto, estudo positivo, não tem justificativa, seja o custo que vai aumentar, né? Para não ter sido aprovado logo de cara, né? De primeira. Você mencionou um ponto interessante também, se fosse o estudo está aí, mas digamos assim, ele continua, ou seja, isso é
monitorado, de certa forma, isso aí é quantificado, enfim, deve ter pesquisas para isso, para que esses acompanhamentos de pessoas que daqui para frente vão fazer o uso dessa combinação também entrem nessas futuras estatísticas aí daqui a um tempo, né? Então isso também de fato acontece, então, ou seja, as equipes médicas acompanham cada protocolo, cada tipo de indicação para também qualificar isso, né? Porque, enfim, acredito que se hoje é 67% do risco de progressão da doença e quase 40% do risco de morte, que é bastante, imagino que isso futuramente, até com outras intervenções aí, né, com outras novidades, alcance números melhores, né? Sim, o estudo segue, né? A gente sabe que tem que ter um período mínimo, porque é estatística mesmo, né? Você tem que ter o número mínimo de pacientes no estudo e o número mínimo de seguidores que você mostrar, né? E em 5 anos, 60 meses, aquelas pacientes tiveram benefício continua. E isso segue. E o estudo de mundo real é o que a gente faz, existindo não só com ovário, mas com todas as patologias, não só câncer também. Tanto que o contrário também. Por exemplo, a gente tem um inflamatório que foi tirado do mercado. A medicação foi tirada do mercado porque no futuro viu que teve evento adverso muito grave, né? Foi retirado do mercado. Mas sempre, tanto quando tem algum evento adverso grave, a gente faz um relatório, a gente comunica a parte técnica, entendeu? Tudo que a gente faz, a primeira coisa é não ter o prejuízo do paciente. A segurança do paciente é o mais importante. Depois que você tem certeza que aquele remédio é seguro, aí você tem na oncologia um benefício de sobrevida livre de doença, né? Que já é muito bom para a gente. E o sobrevida global, que é o que a nota é o que é o maior benefício de todos, que é muito difícil a gente conseguir, mas é o maior benefício de todos. Tanto que os endpoints, se você olhar os estudos, o primeiro sempre é sobrevida e proteção, né? Que é aquele tempo que a pessoa consegue se curar a doença. E sobrevida global, que a pessoa consegue manter o paciente vivo, né? A gente tá tentando salvar ele. Então, isso precisa de tempo para acontecer. Perfeito. Agora, vamos tentar, assim, responder para que a gente sabe que, assim, pelo menos no grupo de pacientes da ACO, assim, metade das pacientes acabam utilizando aí, realizam seus tratamentos a partir de planos de saúde, enfim, ou seja, de maneira particular ali, né, arcando com os custos. E outra parcela são de mulheres, pacientes que estão no SUS. E aí, assim, a gente sabe que essa incorporação, nesse início aqui, é uma incorporação que não vai prestigiar o SUS. Essas mulheres ficam em defasagem em relação a essa possibilidade de tratamento? Lembrando que, assim, essa é uma pergunta que a gente está tentando sempre desvendar a realidade, porque o nosso papel como associação e as das pacientes também na sociedade civil como um todo é continuar cobrando até que isso se disponibilize, né? É assim, a alternativa para os pacientes do SUS é a questão da judicialização, né, Fernanda? A gente não gosta, mas enfim, às vezes é necessário. Ainda mais quando a medicação tem o impacto de sobrevida global. Como eu falei, a gente pode fazer gratuitamente o teste do tecido, né? Teste daquela amostra se você tiver que escolher um teste, escolhe da amostra. A gente consegue fazer sem custo. E a medicação, realmente, para os usuários do SUS, simplesmente tem judicialidade, né? Está na justiça e tem várias envolvidas, mas se você tiver uma paciente que tem indicação, eu acho que o médico tem que lutar. Tem que lutar, tem que lutar. Eu atualmente não estou mais atendendo o SUS, eu estava tentando até fevereiro, sair por causa do meu doutorado, por ser me dedicar ao doutorado, mas eu tenho várias pacientes. É claro que você tem que preencher um monte de relatório, o juiz te chama para você dar a parte técnica, mas se você tem certeza, se você tem respaldo científico, dá tudo certo. Então, para as pacientes, tem que ser na luta. O grande problema que eu vejo é a demora também. Fernando, existe uma demora em relação a quando o paciente ganha na justiça até chegar a medicação. Então, essa demora é mais ou menos 3 meses.
E aí daria o período da químio, né? Então seria o período de o paciente na primeira consulta médica já solicita, é o tempo de entrar no nutricionista, tá tempo para quando chegar lá na manutenção, você já tem indicação, entendeu? Mas é a única alternativa para os usuários de SUS. E É paciente com plano de verdade. saúde não tem Inclusive, desculpa, Fernando, não tem desculpa. O paciente tem a saúde suplementar, está garantido, é uma lei, né? O médico só precisa solicitar, é claro, obviamente tem que pedir. Mas é uma lei, não tem como mudar errado, não. perfeito. Isso é uma garantia da Constituição Federal, né? Então todo mundo tem direito à saúde, tem a medicação disponível, a gente não quer esse caminho, mas de verdade a vida vale mais. Então, enfim, se o caminho é judicializar, por enquanto, que isso seja feito pelos termos da lei, aí não tem conversa. Aí, assim, uma outra coisa, né, que desde o início me chamou bastante atenção. Você está em Natal, do Rio Grande do Norte, e a gente sempre... E aí você, no começo da conversa, disse assim, doutora, minha mãe foi fazer o tratamento em São Paulo, né, veio para cá fazer o tratamento, agora ela fez aí, né, a região nordeste e norte do país, mas acho que nordeste talvez seja mais aí o que você pode dizer de cenário, está em defasagem em relação aos locais, centros de tratamento contra o câncer e, enfim, até para que a gente entenda, né, o cenário dessas diferenças e tudo, como é que uma pessoa tem que às vezes se deslocar de outro Brasil tão grande, né, para fazer seu tratamento em outro lugar, isso é complicado. É verdade. A questão da minha mãe, especificamente, minha mãe tem acesso à saúde suplementar, né? Foi a questão de estrutura hospitalar mesmo, sabe, Fernanda, em relação ela operou no Sírio, em São Paulo, a questão hospitalar, em termos de assistência, de UTI, realmente eu sou daqui, eu trabalho no hospital, de equipe também, multi, eu não falo só do médico, não, eu falo toda a equipe, a atenção, o treinamento, um pouco diferenciado, né? Essa questão é importante. Mas esse segundo tratamento dela, tem que ir aqui em Natal mesmo. Enfim, deu tudo certo também. Em relação a pacientes, o que eu vejo a dificuldade é que, assim, mais de 70% das pacientes com câncer de ovário, elas diagnosticam com tumor avançado, já está de né? Infelizmente. E existe sim uma demora em como os sintomas iniciais são específicos e os sintomas até avançados pode ter várias coisas, pode parecer um desconforto abdominal, uma um ascito, aumento do volume abdominal, já é uma passada. Até ela ter acesso à saúde terciária, né? Isso demora. Infelizmente, a gente sabe que isso demora. E assim, exame de imagem, acesso à cirurgia, mas isso demora. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem os prestadores do SUS. É complicado, mas o que eu vejo a demora maior é a paciente conseguir chegar até a saúde terciária, né? A UNACOM ou o CACOM, aquele lugar específico para câncer. Então, eu acho que a gente precisaria melhorar um pouco a questão básica em relação ao diagnóstico, aos sintomas, de alerta, fazer de repente um link maior entre aquele médico que está lá na unidade básica de saúde e ver aquela suspeita de câncer e já ter conseguir marcar mais rápido a consulta na triagem da oncologia, entendeu? Do cirurgia oncológica. Então, eu acho que isso também é uma falha que na saúde suplementar. Isso aí realmente infelizmente, né? Assim, porque não é por falta de bons profissionais, né? Porque eu sei, converso com vários médicos aí, a região Nordeste é incrível, tem profissionais excelentes e tudo. A Luciana diz aqui, Luciana Machado, a Liga é um hospital de referência em Natal. Não conheço, talvez você conheça. Mas enfim, tem que ter. Se ele é um hospital de referência, deveria ter vários como esse, assim, né? Então, isso é um ponto crucial. Doutora, agora não. A Liga voltou. Câncer, Fernando, é o nosso CACOM,
né? É o maior sim. hospital de câncer aqui do estado do Rio Grande do Norte. Ele sim funciona bem, mas é isso que eu falo, quando ele chega na liga, consegue chegar, ter acesso, vai conseguir ter o tratamento. Mas o problema é que até chegar na liga, né? Até ter esse acesso, entendeu? Essa é o grande problema. Como os sintomas são inespecíficos, a gente vê que tem esse problema, essa demora aqui para o paciente é muito importante. E eu acho que treinamento em equipe, treinamento não só dos médicos, dos agentes, dos enfermeiros, em relação aos sintomas de alerta de suspeita, seriam fundamentais. E, doutor, agora na prática, assim, bom, a gente tem a recomendação, foi recente aí, né? Informado isso. A partir de quando isso se torna uma realidade? Ainda demora ou a partir de já isso já está disponível para... Não, para pacientes no particular, eu já estou usando. Na verdade, para ser bem que sincera com incrível. você, Fernando, existem planos de saúde diferenciados que eu já uso há muito tempo. Para ser bem sincera com você, Olha só. eu já faço Paola já faz um tempo. Porque assim, infelizmente, para chegar no Brasil, esse acesso à tecnologia demora muito. A gente acompanha congressos fora, benefício. Então, esses planos de saúde mais diferenciados, que eles são na frente da a gente consegue. Então, eu tenho alguns pacientes já há algum tempo, para ser bem sincera com você. E algumas no iníciozinho, que já terminaram a manutenção, tiveram que judicializar o plano, mas já faz mais de 20 anos que eu consigo fazer nas minhas pacientes sem estar judicializado. Entendeu? Eu consigo sem problema. Não, isso já é na prática para ontem, Fernando. Isso aí a gente já faz de rotina. Então perfeito. Já Bom, faz que tempo. bom. Não, isso aí já faz tempo que eu falo assim, pelo menos um ano já estou fazendo isso com facilidade. O teste da deficiência da recomendação homóloga já está também, a gente está fazendo já faz um tempo. Começou aqui no Brasil, né, com o Myriad My Choice, que é o teste padrão, que hoje já tem um teste que é da DASA, que é revalidado, é um teste bom, um teste ok, e a gente já faz desde o ano passado. Então, isso aí já, Fernando, já não tem desculpa. Não tem desculpa, que bom, né? Bom saber. Acho que já responde a pergunta da Juliana, que a partir de quando aprovará, então aí vai depender, enfim, mas já pode buscar isso, enfim, com o próprio convênio. Acho que é isso. Doutora, a gente está aqui, vai estourar nosso horário, ficaria, enfim, um tempão conversando sobre esse tema. Acho que você esclareceu muito. Se você tiver alguma consideração final para a gente encerrar aqui, pode ficar à vontade. Não, primeiro agradecer a oportunidade, pedir mil desculpas, Cleco, porque assim, agora eu não entendi, eu fiz o teste com o Fernando, né? Deu tudo certo. Deu tudo certo. Tô morrendo de pena de ter esse problema. Câncer de ovário, como eu expliquei, é um tema que eu gosto, que eu estudo, que minha mãe teve diagnóstico e eu estudo cada vez mais. Fico disponível, Fernando, tem meu contato para alguma dúvida, o que precisar, estou à disposição, gente. Tirar dúvidas, se quiser marcar uma outra live, alguém quiser mandar mensagem para mim no WhatsApp ou até no Instagram, o que precisarem, estou à disposição. E é isso, o recado é que foi uma vitória para os pacientes e familiares, de toda a população, esse avanço. E se o médico, você tiver alguém com câncer de ovário, de origem epitelial, e não tiver solicitado, questionem, né? Questionem, cobrem, porque isso já é uma realidade no Brasil, que a gente já está fazendo já. Na verdade, é um tempo para alguns planos de saúde já. Entendeu? Então, minha orientação é essa. Agradecer a presença de todos, né? Dar uma boa noite a todo mundo que está aqui escutando e estou à disposição. Estou muito pena, não sei porque eu estou aqui na sala de casa. Eu também não, porque aqui, para mim, não ficou tão... Teve um eco, mas talvez não tenha sido nem perto do que as pessoas tiveram aí. Mas já fica o convite, então a gente pode refazer esse bate-papo aqui, tá bem tranquilo. Eu agradeço também pela sua disponibilidade. Juliana, sim, a gente vai marcar, hein? Já vou deixar aqui compromisso. E a última coisa é desejar melhoras para sua mãe. Espero que em breve você dê mais notícias boas aí sobre ela. Espero que ela fique curada. É isso né? aí. Ela
Tá bem, É isso graças que a a gente Deus. espera, Tá não bem, é como eu falei, verdade? sem evidência de doença, seguindo a vida que segue, graças a Deus. Vida que segue, é isso aí. Então tá bom, gente. Vai ficar a live vai ficar salva aqui no Instagram, enfim. A gente vai deixar disponível, tá bom? Obrigado, doutora. Um beijo, boa noite a todos aí que assistiram esse bate-papo aqui. Tá joia. Beijo, Até boa a noite. próxima. Tchau. Obrigada, pessoal. Tchau.